E aí eu vi que o G4 mudou. Porque antes eram cursos bem nichados, né, que eu vi assim, presenciais para poucas pessoas. Exato. De repente, boom, EAD, o G4 Portal, cursos mais light, mais acessíveis. Baita alcance. Cara, vocês pensam em ir para um lado profissionalizante, ou vocês já estão, e eu Já nem estamos. sei, para falar de vamos ensinar programação para molecada, vamos formar uma mão de obra para as profissões do futuro? A gente tem uma empresa dentro do grupo, depois eu explico o que é o G4, mas a gente tem uma empresa dentro do grupo que chama Go Academy. O que a Go Academy faz? É o modelo ISA, né? Então a gente forma o jovem que tá ali saindo da escola, que tá ali entrando na faculdade, forma esse jovem em 4 meses mais ou menos pro primeiro emprego técnico dele, é uma formação técnica. Pô, Então, analista de sensacional. CX, analista de RH, analista de growth, a gente tem uma série de formações ali em 4 meses, ele não paga nada, eu garanto o emprego dele, eu arrumo emprego para ele, ali através da nossa rede no G4, tem mais de 14 mil empresas na nossa rede hoje, que é o nosso ecossistema de empresas, e ele só me paga depois que ele tiver empregado. A gente já faz isso. A gente começou esse negócio esse ano, já formamos 4 turmas, 100% de empregabilidade. Então, se tem alguém que consegue resolver esse negócio, esse problema aqui em São Paulo e tem alcance para isso, esse alguém é o G4. A gente já está fazendo isso. Porque o que é o G4, gente? O G4 ele nasceu, então, como EdTech. E a gente evoluiu para ser o que a gente é hoje, que é um ecossistema de negócios. Por quê? A gente treinou mais de 70 mil pessoas, né? 14 mil CNPJs foram treinados por nós e fazem parte hoje do nosso ecossistema de empresas. Então a gente tem 3 caixas no G4, que é a caixa de educação, pela qual a gente ensina essas pessoas o que elas precisariam fazer. A caixa de comunidade, através da qual a gente dá suporte continuado para essas pessoas. E a caixa de ferramentas, que de nada adianta eu dar suporte e ensinar se a pessoa não tem a ferramenta para executar. Sim. Então a gente tem as nossas ferramentas ali, então a gente virou esse ecossistema. O grupo hoje tem mais ou menos 9 empresas dentro. Eu tô falando mais ou menos que eu não tenho certeza, tá? Mas é algo como 9 empresas que tem dentro do grupo ali, que compõe esse ecossistema que se retroalimenta. Então a gente é meio que parecido com a Amazon. A gente tem um ecossistema de soluções que se retroalimenta, cuja base dele é essas empresas, essas 14 mil empresas que estão no ecossistema, que são empregadoras, por exemplo, do Go Academy, que é uma solução. O Flywheel da Amazon. É, o nosso Flywheel, exatamente. Então, por que a gente fez o Go Academy? Porque, bom, a gente formou só no ano passado, cara, um faturamento conjunto de R$1 trilhão. Caramba. Então a gente tem um percentual importantíssimo da riqueza gerada no Brasil que passa pelo nosso programa de treinamento, né? O G4, ele é uma empresa focada no que eu chamo de Forgotten Money, que é a empresa média brasileira. Para vocês terem uma ideia, geralmente um empreendedor, principalmente quem faz SaaS, igual a gente faz, ele quer ir para Enterprise. Chuta aí quantas... SaaS, Software as a Service. Chuta quantas empresas faturam mais de R$1 bi no Brasil. Quantas você acha? 500? Essas são as que se enquadram no Enterprise. Enterprise. Quantas faturam mais de R$1 bi no Brasil? 200. 200 empresas. Beleza. Tem mais ou menos umas 600, tá? Que fatura R$1 bi. Ou seja, é um número absoluto baixo. Muito. Existem 647 mil empresas pequenas e médias no Brasil, que fatura ali de R$1,5 milhão a 500 milhões de reais. Exato. O volume é gigante, cara. Muito. Especificamente de empresas médias, a gente está falando de mais ou menos metade desse número aí. Ninguém tá olhando para esse dinheiro. A gente chama de forgotten money. E o cara tem disposable income. O que quer dizer isso? Ele tem grana para investir em educação, tem grana para investir em ferramenta, só que ele tá fora do eixo Rio-São Paulo, ele descobriu um problema lá, ou o avô dele, o pai dele em algum momento, descobriu um problema lá atrás, criou uma fábrica, criou uma loja, uma rede de varejo, resolveu esse problema, que a empresa nada mais é do que um grupo de pessoas resolvendo problema, né? Então ele resolveu esse problema, entregou valor para a sociedade, só que ele bateu num teto. Aí ele vai pro G4, você já fez, você sabe disso? Sim. A gente abre uma avenida gigante na frente desse empresário e fala assim, caramba, tem isso tudo que eu posso fazer para crescer minha companhia? E ele começa a aplicar isso dentro da companhia dele. Aí a gente tem o nosso ecossistema de soluções que vai retroalimentando ali a nossa base, de modo que ele comece a crescer essa companhia dele. A gente tem uma área na companhia que é uma área de CX, né? Que a gente, Customer Experience, que a gente liga para essas pessoas sazonalmente para fazer uma métrica de fato, que é a métrica mais importante do G4. Que é quantos empregos você gerou depois que você fez o nosso programa, tá? A gente tem isso metrificado, um modelo matemático que é aberto ao público, quem quiser pode entrar no site do G4 para poder validar. Cara, essa galera gerou em 3 anos 115 mil novos empregos. Isso é emprego pra caramba, cara. 115 mil novos empregos. Nosso objetivo é, através dos nossos alunos, até 2030, gerar 1 milhão de novos empregos. Então temos uma missão grande pela frente, mas a gente acha que dá para chegar lá. Por que eu tô contando essa história aqui, cara?
Aonde que tá o valor disso aqui? Então, o cara fez o G4 lá, ele tá uma fábrica no Mato Grosso. Aí eu ensinei ele a montar um funil de vendas. E aí no funil de vendas ele precisa de um qualificador de lead, que a gente chama de SDR. Ele fala assim, cara, onde tem esse SDR aqui no Mato Grosso? Que não tem ninguém aqui assim, não. Eu falo, beleza, eu formo aqui no GoCademy pra você. Eu formo, mando pra ele, emprego o cara. Bum. Aí lá. Onde que tem esse tal de analista de CX aqui, cara, em Belém do Pará, Thales? Eu formo pra você. Paga aqui pra mim que eu formo. Sim. Então a gente tem esse modelo ali. Por quê? Eu emprego o jovem que tá desempregado, eu dou uma chance dele mudar a vida da família dele e a conta é brutal, tá, cara? O salário médio dessas pessoas fora do eixo Rio São Paulo é 5 mil reais. Isso muda completamente a vida de um jovem desse, entendeu? Porque, puta, no Brasil, se eu não me engano, eu tenho esse dado que eu posso checar, 82% das famílias brasileiras vivem com menos de 5.500 reais. 82%. Então, se eu boto um jovem só, que ali nem entrou na faculdade ainda, ganhando 5 mil reais, eu mudei a vida dessa família. Quer dizer que talvez o irmãozinho dele mais novo pode ter uma educação melhor. Então, cara, os nossos planos é criar soluções de modo que os nossos alunos possam crescer as suas empresas e o efeito colateral de crescimento é a geração de emprego. Então, eu sou um libertário, né? A gente fala muito sobre esse alinhamento de incentivos, né? Então, eu não acho que o cara vai gerar emprego porque ele é bonzinho, não. Ele vai gerar porque ele precisa. Exato. E tá tudo bem. O cara que tá sendo empregado tá nem aí se ele tá gerando porque ele precisa, porque ele é bonzinho. Ele quer emprego. Então, todo mundo sai ganhando. A gente vai estender um pouco porque a conversa tá boa e ele deu a brecha e vai se arrepender depois. Bora. É o seguinte, beleza, eu sou um investidor, quero investir no G4. Você me falando, eu já penso no que você faz isso no Sebrae, né? Que tinha o grande senhor Wilson Poit, agora trocou, né, à frente do Sebrae. Qual que é o seu diferencial do Sebrae, por exemplo? O Sebrae ele é focado mais no micro e no pequeno empreendedor para educar esse empreendedor. Educação é 30% do que eu faço, 60%, os outros 33%, né? Os outros ali, os outros 2/3 do que eu faço é ferramenta e comunidade. Então a gente tem. Eu não vou ficar pitching o G4 aqui, mas eu poderia falar. Pode. Eu fiz a pergunta como investidora. Então o ponto é o seguinte: então a gente tem a nossa caixa de educação ali, que é pela qual as pessoas vão perceber o seu débito de crescimento, então vão se educar e falar assim: olha. Quer dizer que se eu pegar o meu LTV e dividir pelo meu CAC, ele me dá um delta que mostra a eficiência da minha aquisição de canal. Ele começa a ver que aquela rádio local que ele investia, aquela revista, isso tudo não traz retorno nenhum. Exato. Ele fala, vou pegar esse dinheiro e vou colocar em Google. Então eu vou aprender lá que eu aprendi com o Nardon, como é que faz isso ali, a técnica de growth, vou colocar isso em Google. O que acontece com o custo de aquisição dele? Cai, porque está mais eficiente. Se cai o custo de aquisição, o que acontece com a última linha da empresa? Né? Aumenta a margem de contribuição, ele ganha mais dinheiro. Se ele ganha mais dinheiro e ele foi com a cabeça de G4, ele não vai distribuir mais dividendo, ele vai reinvestir. E aí ele cresce o negócio dele. Então a gente não faz mágica, a gente ensina o básico que as empresas que mais crescem do mundo fazem. Só que a gente traduz isso para o empresário pequeno e médio brasileiro, tá? Essa é a parte de educação. A parte de comunidades, a gente tem 2 produtos, que é o G4 Scale, que é o IPO para empresários médios, que a gente faz. Então, são 6 encontros anuais, que a gente sempre coloca ali um board coletivo para essas pessoas. Quem faz parte do Scale, então, são grupos de 12 empresários, um senta no board do outro, e a gente meio que coordena lá esses encontros para que eles tenham, então, uma reunião de board, que são companhias que faturam 50, 100 milhões por ano, eles geralmente não têm um board, nem sabe como que faz isso. Então, a gente ensina ele a montar um board, faz o estudo de caso de cada uma das companhias, então ele começa a descobrir coisa da companhia dele que ele nem sabia, e aí um empresário senta no board do outro, ele tem essa rede de apoio ali e um encontro bimestral. Cara, você muda o negócio do cara. Sim, né? Exato. Aí tem um outro produto que a gente tem, que é um produto, cara, super... É a nossa Birkin, né? Pra você comprar esse produto, você tem que ter comprado no mínimo 2 produtos do G4, é caro, é 140 mil reais por ano, tá? Que chama G4 Club. Que não é todo mundo que pode comprar, você tem que passar por um conselho, o conselho tem que te aprovar e tal. A gente entende que a educação é um play de marca. Então esse é a nossa Birkin, é o nosso Porsche 911 GT3, entendeu? Aquele que não é pra todo mundo ter mesmo. Exato, que a gente tem ali de comunidade, que a gente forma esse grupo de networking, que a gente faz encontros ali sazonais também. Nesses encontros sazonais, a gente sempre traz professores de Ivy League para fazer uma imersão com esses empresários. Então, essa parte de comunidade para uma ajuda continuada. E na parte de ferramentas, a gente tem o G4 Hub, que é o nosso marketplace de soluções, porque uma vez que esse cara se educa com a gente gente vira o Trusted Advisor dele, ele fala assim, qual CRM que eu deveria usar? Qual RP que eu deveria usar? Qual plataforma de marketing eu deveria usar? Então, eu falo, bom, por que não ter uma área de negócios que vê quais são as melhores soluções pro momento daquela empresa, porque não existe uma melhor solução para todo mundo. Existe pro momento da empresa, e eu faço um negócio tailor-made e eu ganho um rebate do cara que tá dentro desse ecossistema.
Temos o G4 Skills, que essa é a menina dos olhos do G4, é o negócio que mais cresce lá dentro, que é um SaaS que a gente tem de educação corporativa. O que a gente fez? A gente criou um AI. Esse bot, ele pesquisa numa base de dados por cada um que respondeu um assessment ali. Então, se o Poit responde um assessment, eu vou ver quais são as forças e quais são as fraquezas do Poit pela função dele, pelo nível de senioridade. Essa AI busca uma base de dados que a gente constantemente alimenta ela, vendo o Poit nessa função, nessa senioridade, deveria saber isso, isso, isso. Ele sabe 70% disso. Entendi. Então ele tem um gap desses 30%. Aí o que essa AI faz? Uma trilha individualizada de desenvolvimento com conteúdo próprio que a gente tem, mais de 300 horas de conteúdo proprietário e keeping updating, né? E conteúdo externo também que o gestor pode subir para lá, por exemplo, vídeo no YouTube que você quer que ele veja, treinamento de outras plataformas, livro que você quer que ele leia. E eu dou um dashboard pro gestor, igual aqueles gráficozinhos do FIFA, você começa a ver como que a tua empresa está evoluindo. Sim. Porque a empresa nada mais é do que a média das pessoas. Então, na medida que as pessoas evoluem, você começa a ver os seus gaps sendo preenchidos. Cara, essa ferramenta é transformadora. Tem mais de 300 empresas usando, aí, algumas das maiores empresas do Brasil já usando esse negócio. E olha que eu nem fiz para elas, eu fiz para o empresário médio. Né? Mas isso tá realmente tracionando pra caramba. E esse negócio é uma das ferramentas. A outra ferramenta que a gente tem, o GoAcademy, que eu acabei de explicar, que a gente acaba gerando essa mão de obra. Então, a gente tem esse ecossistema que se retroalimenta e cuja única função é fazer com que esse empresário, então, melhore a gestão do seu negócio para que ele cresça, consequentemente, gere mais emprego. Né?